Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e eu quero convidar você nos próximos minutos a estarmos juntos para refletir a respeito da mensagem do Evangelho que a Igreja nos propõe nesse 30º domingo do tempo comum. Neste domingo, o Evangelho é tirado de São Marcos, capítulo 10, versículos de 46 a 52. É a famosa cura do cego Timeu, Bartimeu, né? O cego Bartimeu, ele, filho de Timeu, estava nas portas da cidade de Jericó. E Jesus, ali, saindo da cidade em direção a Jerusalém, juntamente com uma multidão, é interpelado pelos gritos do cego. O cego diz: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Acontece que no meio desta oração insistente do Bartimeu, a multidão pede que ele se cale. Mas o cego é insistente, é perseverante e continua clamando. É aí que Jesus então dá ordem para trazerem o cego. O pessoal que antes estava desanimando o cego começa a dizer para ele: coragem, levanta-te, Jesus te chama. E então acontece uma cena inusitada. O cego dá um pulo. É uma coisa fora do normal. Ou seja, cego, quando anda tateando. Mas o cego Bartimeu jogou o manto, dá um pulo e vai até Jesus. E Jesus então pergunta a ele: o que queres que eu te faça? Ele pede a Jesus a visão. E Jesus então diz: vai, tua fé te curou. Essa é a narrativa da cura. E o Evangelho termina com uma frase que é importante. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Vamos, então, meditar a respeito desse Evangelho que eu apresentei aqui resumidamente para você. O que é que esse Evangelho verdadeiramente significa? Bom, primeira coisa, nós temos que recordar um pouco o contexto do Evangelho. O Evangelho de São Marcos, ele é um evangelho que nos conduz à fé em Jesus Cristo. Ou seja, a finalidade do evangelho inteiro é nós chegarmos lá, aos pés da cruz, quando Jesus está sendo crucificado, e fazermos a nossa profissão de fé, junto com o centurião romano. O centurião romano, vendo como Jesus tinha morrido, então ele disse: este homem era verdadeiramente filho de Deus. Essa é a finalidade do Evangelho de São Marcos. A gente enxergar na morte de Cristo na cruz, na forma como ele morreu, essa expressão de Deus que é amor, que se fez homem, ele é filho de Deus, de fato, não pode ser outra coisa. Jesus é a manifestação do amor de Deus que veio até nós. O que acontece é o seguinte: para a gente chegar a enxergar a vitória de Deus na morte de Cristo na cruz, porque aqui isso é importante, né? Assim, as pessoas têm uma tendência de ver a vitória de Cristo na ressurreição, né? De fato, a ressurreição é uma vitória, mas a vitória maior de Cristo é a sua morte na cruz. Para nós enxergarmos a vitória de Cristo na sua morte na cruz, Jesus está levando seus discípulos por um processo. Primeiro, ele perguntou lá atrás para São Pedro: quem vocês dizem que eu sou? E então São Pedro fez a sua profissão de fé, dizendo: tu és o Messias. Jesus então, que viu essa profissão de fé de São Pedro como correta,
Jesus quer acrescentar, ele quer ensinar mais. É verdade, eu sou o Messias, mas eu sou o Messias que veio para morrer na cruz. Isso vocês não fazem ideia, isso vocês não sabiam. Jesus começa a anunciar que vai morrer na cruz. E Jesus anuncia 3 vezes que vai morrer na cruz. Os apóstolos, no entanto, têm uma dificuldade enorme de entender isso. O próprio Evangelho de São Marcos diz que várias vezes os apóstolos ficam então perguntando entre si o que é que significava a ressurreição dos mortos, né? Jesus diz que vai morrer na cruz, vai para Jerusalém morrer e vai ressuscitar dentre os mortos. O que é que ele está querendo dizer com isso? Será que é uma parábola? Mas Jesus está realmente dizendo que vai morrer. São Pedro rejeita essa ideia. Jesus diz: afasta-te de mim, Satanás. Ele anuncia uma segunda vez. Aí os discípulos querem lutar pelos primeiros lugares. E Jesus rejeita essa atitude dos discípulos. Ele anuncia uma terceira vez. E aí, Tiago e João pedem a ele: Senhor, que nós nos sentemos um à tua direita, outro à tua esquerda, quando vieres no teu reino. São todos sinais de que os discípulos não estavam entendendo absolutamente nada. Ou seja, que eles estavam cegos. E essa cegueira dos apóstolos, ela agora precisa ser curada. E é por isso que a cura do cego Bartimeu é tão importante em toda a narrativa do Evangelho. Ou seja, Jesus está nos levando num processo pedagógico. Jesus quer nos curar da cegueira. Nós temos uma cegueira, e a cegueira é a seguinte: nós até podemos crer em Deus, mas crer no Deus crucificado? Crer em Deus vitorioso através da sua morte na cruz? Crer em Deus como o centurião romano termina crendo lá aos pés da cruz, ao ver como Jesus morreu, verdadeiramente este homem era filho de Deus? Essa fé, ela não somente é difícil de encontrar lá nos tempos de Jesus, ela está miseravelmente difícil de ser encontrada hoje na igreja. Sim, porque as pessoas querem Cristo, mas querem Cristo sem a cruz. Ou seja, as pessoas olham para a cruz de Nosso Senhor como se ela tivesse sido um acidente, né? Jesus veio a esse mundo, pregou o amor, para que todas as pessoas se amassem, etc, etc. Mas, olha só, que chato, né? Deu errado. Um detalhezinho lá, ele foi e morreu na cruz. Mas tudo bem, Deus consertou esse detalhezinho errado, e Jesus, que morreu na cruz, Deus foi lá, ressuscitou, pronto, tudo resolvido. Podemos voltar a amar novamente outra vez. Ou seja, a cruz, para muitos católicos, é um acidente. É uma coisa assim, imprevista. Uma visão, digamos, carnal. É a mesma visão de São Pedro. Quando Jesus chega e diz, eu sou... Quando São Pedro chega e diz, tu és o Messias, o Filho de Deus. Está todo mundo contente, quer aceitar Jesus como Filho de Deus, mas aceitar Jesus crucificado, que o Filho de Deus vai ser crucificado. Não, Jesus, não faça isso. Jesus olha para você hoje e diz, afasta-te, Satanás. Ou seja, existe verdadeiramente algo de satânico. Eu quero dizer para você isso é importante que você veja. Existe algo de satânico nesta vontade de querer abraçar Jesus sem a cruz. Esse cristianismo analgésico, esse cristianismo onde a cruz foi um detalhezinho insignificante, mas o importante mesmo, né, é que a gente tem uma visão positiva das coisas. Jesus usou palavras severas para São Pedro. Usou palavras severas para com os apóstolos, porque eles estavam, sim, eles tinham fé em Jesus como Filho de Deus, mas não tinham fé em Jesus como Filho de Deus na cruz. Na cruz. E é esta cegueira que Jesus quer nos curar. E é por isso que
esta cura do filho de Timeu, do Bartimeu, cego e mendigo, é importantíssima. Por quê? Porque ela é a última cura que Jesus faz antes de entrar em Jerusalém para morrer na cruz. Essa última cura que Jesus faz, meus queridos, ela é de uma importância fenomenal. Por quê? Porque Jesus, quando faz curas, ele não faz somente cura por causa do bem que ele quer fazer àquele doente. Não. Os gestos de Jesus são palavras. Os gestos de Jesus são mensagens salvadoras, salvíficas. Jesus está curando Bartimeu, está curando o cego e mendigo, porque ele quer curar alguma coisa em nós, em mim e em você. Quando Jesus olhou para aquele cego, ele viu você. Ele pensou em você. Ele amou você. E se você hoje tem fé, saiba, é porque Jesus realizou a cura da sua falta de fé. Então, vejamos um pouco mais de perto os detalhes desta cura tão importante. Sim, por quê? Porque o Bartimeu é curado da sua cegueira e a última frase, ele seguia Jesus pelo caminho. O Evangelho usa uma palavra em grego, que é a mesma palavra que da qual deriva a palavra portuguesa acólito, né? O cego, depois de curado, ele acolitava Jesus, ele seguia Jesus. O que é o acólito? É o coroinha, aquele que segue o padre, que acompanha o padre. Mas o coroinha, o acólito, acompanha o padre onde? Acompanha o padre para o sacrifício do Calvário, né? Na missa. E é o que o cego Bartimeu está fazendo. Ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Para quê? Para a cruz. Porque dali de Jericó, Jesus vai subir para Jerusalém. Para morrer na cruz, para morrer por nós. E nós precisamos estar com os olhos bem abertos, curados de nossa cegueira, para acompanhar nosso Senhor Jesus Cristo nesse caminho. Então vejam só. Tudo começa na saída de Jesus de Jericó. Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. Veja, Jesus está saindo acompanhado de Jericó para Jerusalém. Daqui a pouco ele vai entrar em Jerusalém, vai ter novamente uma grande multidão, né? Que vai, como o Bartimeu, chamar Jesus de filho de Davi. Hosana, o filho de Davi. Né? O cego Bartimeu diz, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Esse título messiânico, eles estão reconhecendo que Jesus é o filho de Davi. Só que acontece o seguinte. Dias depois dessa multidão festiva que saiu de Jericó e entrou em Jerusalém, triunfante, dias depois, a multidão estará gritando no pretório de Pilatos, crucifica-o. Essa é a grande cegueira. E os discípulos vão todos correr, vão todos fugir de medo. Então, os discípulos e a multidão estavam seguindo Jesus aqui no início do Evangelho. Mas no final do Evangelho, quem segue Jesus é somente o cego que recuperou a vista. Né? É importante isso. Pois bem, lá estava, à beira do caminho, o filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo. Vejam só, aqui a gente precisa se identificar com essa realidade. Nós precisamos pedir a Deus a cura de nossa cegueira e de nossa miséria, nossa mendicância. Veja, por sua falta de fé, porque nós não temos fé suficiente, o que é que nós fazemos? Nós ficamos mendigando as criaturas. Quando as pessoas ficam atrás de amores que não são Jesus, ficam procurando, né, coisas que lhe deem segurança.
Que é a sua segurança? Minha segurança é o dinheiro. Minha segurança é que eu vou construir minha casa, né? É que eu tenho uma poupança para o resto da vida, é que eu tenho seguro de vida, eu tenho pessoas que estão ao meu lado, que me querem bem, que vão me proteger. Qual é a sua segurança? Pois bem, o fato é o seguinte, isso é mendicância, você está mendigando, né? Por nossa falta de fé. Ao invés de ir para Jesus, que é nosso Senhor, nosso Salvador, nós ficamos procurando salvações em outros lugares e mendigando à beira do caminho. Veja, no Evangelho, o cego segue Jesus pelo caminho. Mas ele não estava caminhando, ele estava na beira do caminho. Então, se você não está seguindo Jesus, se você não está amando Jesus, será que você não está, ao invés de viver a vida, você está na beira do caminho? Ao invés de seguir o caminho, aquilo que é a sua vocação, que Deus realmente quis para você, será que você não está na beira do caminho? Pois bem, o cego então ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando e começou a gritar. Vejam que quando o cego ouve falar que Jesus está passando no caminho, imediatamente a reação dele já é de fé, já é de oração. Então quer dizer que esse cego não é um cego total e completo sem fé. Alguma fé ele tem. Ele diz: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ele chamar Jesus de filho de Davi quer dizer que ele está reconhecendo que Jesus é o Messias. Está dizendo: tem piedade de mim, isso já é fé. Então, meus queridos, veja, mesmo que você, bom católico, vai à missa no domingo, se você está em estado de graça, se você está na amizade com Jesus, você tem fé. Alguma fé você tem. Mas a pergunta que esse evangelho quer fazer para você é a seguinte: mas será que a sua fé é suficiente? E você? Será que quantas e quantas pessoas têm fé, buscam Jesus, se confessam, comungam, mas quando aparece uma cruz na vida delas, a fé fica abalada? Quando aparece alguma provação, de alguma forma, a pessoa fica se perguntando: onde está Deus? Cadê? Onde está Deus nessa hora? Ou seja, quando você abraça Jesus sem a cruz, o que é que acontece? Você termina com a cruz sem Jesus. Então, eu sei que você tem fé, mas creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. E como é que você tem que aumentar? Por que sua fé tem que aumentar? Sua fé tem que aumentar até que você entenda verdadeiramente a sabedoria, a bondade de Deus. Deus é bom. Deus, no seu desígnio de amor, escolheu um caminho de salvação para nós. E o caminho de salvação para nós, meus queridos, é a vitória de Cristo na cruz. Se você ouve isso, mas você ainda não enxerga isto plenamente, você precisa pedir a Jesus: tem piedade de mim. Peça a Jesus mais fé. Eu sei que vai ter uma multidão dizendo para você: deixa de lado, esquece Jesus, né? Cala a boca. Mas acontece que Jesus quer que você peça, que você tenha vida de oração. Então, a primeira lição concreta, a primeira tarefinha que a gente tem que tirar desse evangelho aqui, é o fato que nós precisamos pedir mais fé. Você tem fé, você crê. Mas você precisa pedir mais fé. Você precisa pedir que a sua fé aumente, né? E é isto que acontece de milagroso com esse cego. Quando Jesus o chama, o cego jogou o manto e deu um pulo e foi até Jesus. O que é que isso quer dizer? Isso que está no versículo 50. Quer dizer o seguinte: o manto do cego
é o seu manto de mendicância. Existia na época de Jesus, né, uma forma dos mendigos viverem, como eles eram, vamos usar a linguagem atual, moradores de rua. O manto era a única forma que eles tinham de proteção, era o agasalho deles, né? Quando o cego deixa de lado o manto, ele está deixando as suas seguranças. Ele dá um pulo e vai até Jesus. Vejam, é uma coisa extraordinária que um cego dê um pulo. É um salto na fé. Então, como é que nós podemos e devemos imitar esse cego Bartimeu? Você precisa entender que para que você verdadeiramente receba esse aumento de fé que você está pedindo a Jesus, você tem que, em primeiríssimo lugar, renunciar à segurança dos seus raciocínios. Você olha para Deus, Todo-Poderoso, justo, bondoso, misericordioso, amoroso, e é um negócio que não tem lógica que Deus venha a esse mundo, Ele, que é onipotente, e se faça impotente pregado numa cruz. Ele, que é impassível no céu, venha padecer na cruz. Não tem lógica. Não tem lógica que Deus queira se manifestar sua vitória e realizar a sua vitória sobre o pecado, sobre Satanás, naquilo que é para nós uma evidente derrota, ele ser crucificado. Veja, a cruz de Jesus, ela crucifica a nossa razão, nossa razoabilidade. Se você quer entender profundamente a sua fé católica, não somente achar que Jesus é Deus, mas entender profundamente o mistério da redenção, do Cristo crucificado, você precisa entender que os seus raciocínios precisam ser crucificados. Deus escolheu morrer na cruz porque Ele é sumamente sábio e você não entende. Então dê um pulo na fé. Creia que Ele fez corretamente. E quando a cruz se manifesta na sua vida, não se revolte contra Deus. Vá até a cruz de Cristo e peça para Ele: Senhor, Mestre, que eu veja. E você receberá essa fé capaz de enxergar Jesus e a vitória de Jesus no meio das confusões da sua vida e das cruzes. Meus queridos, o Evangelho desse domingo, ele tem um objetivo bem prático. Para você que é católico, você que segue a Jesus, você que crê em Jesus, o Evangelho quer dizer, olha, quer mostrar para você que existe uma missão, existe um passo a mais. Você precisa dar um passo a mais na sua fé. Você crê em Jesus? Graças a Deus, que bom. Mas ainda tem uma cegueira que Jesus quer curar você. E que você precisa enxergar a vitória, o poder de Deus na cruz. Para que quando a cruz se manifeste na sua vida, você não seja derrotado, mas seja a vitória de Deus também. Este dom, essa graça, você precisa receber de Jesus. Jesus quer dar esta graça a você. Como que você vai recebê-la? O Evangelho nos ensina: peça mais fé. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, o Evangelho nos ensina: não fique aprisionado nos seus raciocínios. Veja, olhe para Jesus como os santos olharam. Todos os santos. Pega um Padre Pio, crucificado com Cristo, chagado, unido às chagas de Cristo. Pega os outros santos da história da igreja, todos eles tinham um
um amor enorme por Jesus crucificado, pelo amor de Cristo manifestado na cruz. Você precisa pedir a Jesus, olhar para o Cristo crucificado. Vá à igreja nesse domingo, olhe para o crucifixo que está lá na parede da igreja e peça a Jesus: Senhor, que eu veja o vosso amor, para que eu não seja como os apóstolos que diante da cruz saíram correndo, para que eu não seja como Pedro, que sugere um caminho sem cruz e termina sendo chamado de Satanás, para que eu seja como um verdadeiro discípulo de Cristo, que aos pés da cruz, como aquele centurião, ao ver como Jesus morreu, cheio de amor, enxergar a vitória de Deus e dizer: verdadeiramente, este era filho de Deus. E como o Bartimeu, você possa seguir Jesus pelo caminho da sua vida e não ficar mais na beira do caminho, à margem do caminho, à margem da vida, sem viver a vitória de Cristo crucificado sobre o egoísmo, o pecado e a morte. Deus abençoe você e Ele lhe dê esta fé, esta cura, de enxergar como o cego Bartimeu a vitória de Cristo no caminho para a cruz, para Jerusalém. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.